Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto para dar uma fortalecida no canal. Bora lá. Um tipo de lente fotocrômica utilizada em óculos contém cloreto de prata e cloreto de cobre 1 ou cloreto cuproso, dispersos no vidro da lente. O funcionamento da lente fotocrômica envolve duas fases, a luminosa e a escura. Na fase luminosa, em presença de luz intensa, sai no sol. Basicamente, ocorrem as semi-reações. E tá vendo que nós temos aqui, ó, na semi-reação 1, nós temos o ânion cloreto, que na presença de luz, ele perde um elétron. Tá vendo? Ele tá perdendo um elétron aqui. Então, ele tá sofrendo o processo de oxidação. Vou até colocar aqui, ó, oxidação. Tá bom? Oxidação. Enquanto aqui a prata ganha esse elétron. Ela está ganhando esse elétron que o cloreto, né, o ânion cloreto, está perdendo aqui. Então, quando se perde elétron, oxida, quando ganha é uma redução. Tá bom? É uma redução. Então, está tendo uma redução aqui. Tá vendo que agora a gente vai montar a equação global aqui na fase luminosa. Por quê? Porque nós temos duas semi-reações. É muito básico isso aqui. A gente vai montar facinho. Então aqui, ó, a equação global, pessoal, a gente tem o que aqui, ó? Nós temos o ânion cloreto mais, a gente soma, tá? As duas equações. Na presença do cátion prata, ele forma o que, ó? Tá vendo que, em relação a isso daqui, pessoal, nós temos um elétron aqui no produto da semi-reação do cloreto e um elétron no reagente na semi-reação da prata. A gente pode fazer o que com eles? Cortar, porque um elétron que é perdido, um elétron é ganho, tá bom? Onde forma o nosso cloro, aqui não é o ânion, tá? Porque ele perdeu o elétron que ele tinha, e a prata metálica. Essa é a nossa equação global da fase luminosa. Tá bom? Da fase luminosa. Aí ele vai falar aqui, ó. A prata metálica é formada quase instantaneamente e escurece o vidro. Então, por isso que a gente tem, né? A gente visualiza aquelas lentes fotocrômicas. Quando o pessoal, a gente até observa no óculos das pessoas. Quando a gente sai, o óculos faz o quê? Escurece. Quando tá em ambiente mais escuro, ele fica mais claro. Aí ele tá falando aqui, ó. Em ambiente com pouca luz, ocorre a fase escura. Ou seja, né, envolvendo as semi-reações. Nós temos, tá vendo, ó, o cloro que foi formado aqui, ó, ele entra em contato com o cobre, o cátion, né, um mais, e pega mais um elétron do cobre. Por quê? O cobre tem dois números de oxidação, mais um e mais dois, tá bom? Então, ele perde mais um elétron aqui, ó, tá vendo? Por isso que tem que ser o cloreto cuproso, cobre 1. Então aqui, ó, o cloro que perdeu o elétron entra em contato com o cobre, ganha o elétron, aqui, ó, Cl-, e o cobre fica 2+. Então, perdeu um elétron pro cloro. O cobre 2+, entra em contato com a prata metálica e rouba um elétron dela, voltando a ser o quê? O cobre 1+. E a prata acontece o quê? Ag+. Então, ela perde aquele elétron que ela ganhou aqui na fase luminosa. Tá certo? Não sei se vocês viram, até quando é levado para o laboratório, quando tem nitrato de prata, e nitrato de prata cai na pele, o que acontece? Se você fica exposto à luz, aquela parte onde caiu o nitrato de prata fica escura. Tá? Então, é uma reação fotolítica, que a gente chama isso. Então, entenderam, pessoal? Mas recapitulando, o cloro elementar aqui, ó, tá vendo? Que ele perdeu um elétron, ele entra em contato com o cobre 1+, rouba um elétron e volta a ser cloreto. O cobre 2+, entra em contato com a prata, ganha esse elétron que a prata já tinha ganhado na fase luminosa, volta a ser cobre 1+, e a prata fica Ag+. Tá certo? Só que nós temos mais duas semi-equações aqui. E aqui nós temos que fazer a nossa equação global. Vou até colocar aqui, né? Para ficar mais fácil para a gente fazer a visualização. Então, essa equação global, a primeira, é na fase luminosa, agora a gente vai fazer na fase escura. Pessoal, é só a gente cortar, quando a gente soma as duas semi-equações, ou três se tiver, aí aplicando a lei de Hess,
Tudo que tiver no reagente e no produto, a gente subtrai, ou seja, vai cancelando dependendo da quantidade. Então tá vendo que aqui, ó, eu tenho cobre mais aqui, tanto no reagente quanto no produto. Então eu vou pegar e vou riscar aqui, ó. Certo? E eu também tenho cobre 2 mais, cobre 2 mais. Vai ficar como? Então nosso cloro, na presença de prata, não podemos esquecer, né, que tem o envolvimento do cobre. Eles voltam a ser cloro, o ânion-cloreto mais o cátion prata. Tá vendo, pessoal? Em relação a isso, tá vendo que volta? Ele voltou com luz. Aí se a gente sai na luz, essa reação é invertida e volta a ser a equação global da fase luminosa. Então, eles ficam toda hora invertendo, tá? Vocês podem até perceber que uma pessoa que entra, passa por um ambiente claro, escurece a lente, já imagina túnel, né? Quando tá viajando. Começa a gente ver a diferença, tá? Do escurecimento da lente, tá bom? Então ele tá falando aqui, ó, responsáveis pela restauração da transparência inicial da lente. Então volta, né, a ser o que era antes. Com relação aos processos envolvidos na atuação de uma lente fotocrômica, pode-se afirmar que... Mas, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que fazer o quê, ó? Tá vendo que aqui, ó, tá voltando a ser o que era antes, as duas equações globais, mas vamos levar em consideração aqui, ó, a equação 4. Quando chegar aqui na alternativa, a gente vai falar. Então, ó, todos os produtos da reação global que ocorre na fase luminosa sofreram redução? Não. O cloreto, o ânion-cloreto, sofreu uma oxidação e não uma redução. Quem sofreu redução foi a prata. Então não pode ser. Então, ó, não pode ser. Ainda ele fala, ó, pelo fato da luz estar envolvida na primeira semi-reação dessa fase. Não. Tá? Então a não pode ser. B. Os produtos da reação global que ocorre na fase escura, essa aqui, são cobre 1 mais e prata 1 mais. A prata 1 mais sim, mas o cobre não. Por quê? Porque o cobre ele é cancelado aqui, quando a gente faz a equação global. Então não pode saber. Tá? Porque o que envolve mesmo é a prata e o cloreto. Tá bom? C. Na reação 3, cobre 1 mais é reduzido, ele é oxidado a cobre 2 mais. Sendo o agente oxidante, se ele tivesse sido reduzido, ele seria o agente oxidante. Nesse caso, ele é o agente redutor, tá bom? Porque ele não sofre, ó, aqui na 3 ocorre uma oxidação do cobre, tá bom? Sendo o agente oxidante do processo, não. Não pode ser, porque ele não é reduzido, ele é oxidado, tá bom? D. Na reação 4, prata é oxidada a G+? Sim, porque está perdendo. Sendo o agente redutor? Sim, nesse caso, pessoal, sim. Por quê? Vou escrever aqui novamente aqui embaixo, ó. Nós temos cobre 2 mais a prata metálica se transformando em cobre mais a prata, o cátion prata. Tá vendo? Aqui nesses casos, pessoal, a gente vai colocar os NOx. Lembrando, eu só tenho um elemento em cada substância aqui. Só que nós temos as cargas, nós temos os íons dele. Então, o NOx valerá o quê? A carga, ou seja, mais 2. Aqui é mais 2 do cobre, certo? No total de mais 2, eu só tenho 1, então a gente mantém. Tá vendo que aqui embaixo eu coloco o NOx do elemento, tá bom? Tá vendo que aqui o cobre no produto, vamos analisar o cobre aqui, ó. Ele tem a carga mais 1 aqui, ó, 1 mais. Então, ele sofreu uma variação. Enquanto a prata metálica, tá vendo que não tem carga aqui na 4? Não tem carga. Não tem carga. Tá bom? Não tendo carga é uma substância simples, ou seja, o NOx dela é 0. Enquanto aqui no produto, ó, o Ag+, qual que é o NOx dele? Mais 1. Porque é equivalente à carga. Então aqui, o nosso
cobre sofreu o quê? Ó, tá vendo que o número dele ele foi de mais 2 para mais 1? Diminuiu, ou seja, ele reduziu. Então ele sofreu uma redução. É o nosso agente oxidante. Enquanto a prata, ó, ela foi de 0 para mais 1. Ou seja, o meu número não aumentou. Ou seja, ela sofreu uma oxidação. Desculpa, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, ele sofreu uma oxidação. E ele sofrendo uma oxidação, ele é meu agente redutor. Tá bom? Então, sim, a prata é oxidada sendo o agente redutor. Então tá certo. A alternativa D tá correta. Tá bom? Então, descobrimos a alternativa. E a lente assuma cor esverdeada quando exposta à luz, pois se sabe que o cloro formado na etapa 1 é o produto gasoso esverdeado? Não tem nada a ver. Para ser um produto, né, o gás cloro ele ser esverdeado, o gás cloro é Cl2. Tá? Cl2. Aqui não, é o cloro elementar. Ele forma. Então, não pode acontecer isso, tá? Então, a D é nossa alternativa correta, tá bom, pessoal? Então, a gente tem essa noção do que a gente tá falando e tá fazendo aqui. Tá bom? Então, se tiver, demandei um pouco mais de espaço, que eu expliquei bem o passo a passo e o que a gente tem que fazer em cada, né, etapa aí para descobrir a alternativa. Então, se está com dúvida, volta um pouquinho o exercício, coloca aí nos comentários que é importantíssimo, tá? Pausa o vídeo também, que também se vocês colocando aí nos comentários, assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, é muito importante isso. E acaba também ajudando o engajamento do vídeo. E já que tá falando engajamento de vídeo, coloca aí nos comentários se você chegou aqui, tá sem dúvida, coloca hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx, que vai ajudar bastante o canal aqui. E é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos e ajuda a comunidade exatamente crescer cada vez mais. Isso é de extrema importância. Tá bom, pessoal? E se inscreva nos outros canais exatamente, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, aquele abraço, valeu!